Olá, estamos aqui com Renata Aguilar, autora dos nossos livros Socioemocional. Uma grande honra estar aqui, né? Obrigado pela visita em nosso estande. Como não poderia deixar de passar, né? Eu que agradeço, é maravilhoso. Maravilha. A gente tem percebido, nesses últimos anos, né, uma aceleração na transformação digital das escolas. E agora as escolas passam por uma nova transformação, essa transformação socioemocional. E não teria melhor pessoa para falar sobre isso do que a Renata. Renata, como é que está acontecendo essa transformação socioemocional dentro das escolas? Então, Ronaldo, na verdade, já vinha um movimento antes da pandemia de que as escolas teriam que trabalhar com as habilidades socioemocionais, desenvolver os aspectos da interação com o outro, a questão da empatia, solidariedade. E aí, com a pandemia, todo mundo falou muito dessa questão socioemocional, mas num outro olhar, né? Um olhar digital. E agora, quando a gente retoma esse processo, a gente percebe que houve como se houvesse uma lacuna de 2019 para 2022. Então, essa lacuna, essa interação que faltou para as nossas crianças, eles estão com dificuldades nessa nova retomada. Tanto o professor, né, a escola, a equipe docente, a gestão, quanto as crianças, de interagir com o outro, de esperar o outro falar. Então, qual é o momento que eu tenho que ouvir? A questão até do toque, Ronaldo. Eu tenho percebido nas escolas que as crianças não conseguem deixar de tocar o outro. E esse toque, muitas vezes, se torna agressivo. Então, eu empurro, eu coloco o pé para o outro, eu não tenho mais a paciência de ouvir o outro falar. Então, eu acho que nunca se fez tão necessário pensar nesse trabalho dentro da escola, né? Tanto quanto aluno, quanto educação, quanto professor, quanto gestão. Então, é um trabalho difícil para ser feito, né? Vai levar um tempo, mas absolutamente necessário para ser feito. Muito necessário. E por mais que as pessoas falam e assim, é fácil trabalhar, não é fácil, mas a gente tem estratégias. Olha, Então assim, não tem uma receita, mas tem estratégias. Que legal. Então tem estratégias que nós podemos agir dentro da sala de aula, quanto educador, quanto professor, para trazer essa criança, para trabalhar a valorização da escuta, tanto do professor quanto do aluno, porque acho que está todo mundo no mesmo pacote. Sim. Então, essas estratégias são muito importantes. Sim, planejar tudo isso, pensar nessas estratégias é fundamental. E também quem precisa passar por uma transformação talvez socioemocional, né, é o professor. Né? Ele precisa entender o que precisa ser feito com esse aluno. Né? E o que a gente poderia falar para esse professor? Né? Como é que ele pode passar por isso, né? o passar por essa transformação socioemocional na escola? Primeira coisa, ele tem que se capacitar. Não tem outra. Porque assim, esse professor também passou por uma fragilidade emocional. Ele dava aula presencial e aí ele teve que se adequar a um trabalho remoto. Ele não conhecia a plataforma, ele teve que assistir tutorial, ele teve que aprender. A casa dele virou escola. Então nós estamos vendo professores, né? Víamos professores com lousa atrás, né? A mesa da cozinha tirou o quadro e pôs a lousa. Então esse professor também passou por um período muito estressante, porque não tinha uma receita de bolo. Sim. Não estava aprendendo na universidade, olha, quando você trabalhar remotamente, vai ser assim, não né? existiu. Então todo mundo teve que se adaptar. E esse professor também está fragilizado, porque com a interação das crianças e com a dificuldade das crianças de interagir, esse professor também está com dificuldade de lidar com as situações de conflito dentro da escola, dentro da sala de aula. Então, eu sinto que a tolerância é zero, né? Então, a tolerância ao estresse, à frustração. E, às vezes, o professor, ele quer que aquele aluno escute e dê conta do acadêmico, mas ele não está bem emocionalmente. Então, o acadêmico só vai vir em segundo plano se eu trabalhar o emocional. Maravilha. Eu queria que você falasse agora um pouquinho sobre os livros que você escreveu aqui para o Super Cérebro, né? Como é que é essa composição, como é que você criou, idealizou todos esses livros? Nossa, sim, eu vou falar com muito coração, porque foi um material, quando eu recebi a proposta, estávamos iniciando o processo de pandemia. Então, algo que, na minha cabeça, acho que todo mundo, nós achamos que isso seria breve e que logo retomaríamos. Então, as apostilas foram construídas num momento
que a escola estava fragilizada, que os alunos e as famílias estavam fragilizados. Então, eu acho que ela nunca esteve tão atualizada. Então, se você abrir qualquer conteúdo, qualquer unidade, você vai ver o super cérebro de máscara, né? Vai ver a questão da empatia com o outro, de lidar com o outro. Então, eu idealizei de duas formas. Eu aplicando aquilo como se fossem os meus alunos e eu como sendo mãe. E eu sempre digo, eu queria muito que as minhas filhas tivessem tido a oportunidade, Ronaldo, de ter as apostilas socioemocionais do super cérebro dentro da escola. Porque por mais que fosse família, a minha cultura é diferente da sua, que é diferente do outro, meus valores são diferentes. E a escola é a primeira sociedade com que a criança está inserida. Então eu gostaria muito que elas tivessem tido essa oportunidade. Então eu construí com um momento de levantamento de hipóteses, onde esse professor pode escutar, vai ter um momento ali parado, para vamos escutar esse aluno, vamos ver o que ele já sabe daquele conteúdo. Aí tem uma ampliação, então ela é dividida por etapas. Então, desde o levantamento de hipóteses até uma ampliação de repertório. Então, eu trago repertório não apenas socioemocional, mas também de cultura, música, poesias, histórias, porque isso faz também, neurociência entra um pouquinho, né? Sim. Entra muito. Então, aí traz esse engajamento. Depois de todo esse trabalho, é feito um momento de grupo, onde eu passo a escutar o outro, onde a minha opinião prevalece desde que a do outro também prevaleça. E termina muito com uma autoavaliação, todas, desde a educação infantil até o ensino médio. O aluno se autoavaliar, como é que ele participou, como é que ele interagiu, se ele sabe trabalhar em equipe, porque hoje a gente fala tanto de trabalho em equipe, mas eu sei trabalhar em equipe, ou simplesmente eu faço e os outros não fazem, não dou opinião, não deixo dar opinião. Então ela foi construída muito dentro desse contexto. Eu acho que hoje, assim, é fundamental. Maravilha. A gente esteve aqui então com a Renata Aguilar, autora dos nossos livros Socioemocional, né? Uma grande honra estar aqui conversando com você. Obrigada. Né? E muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço e sucesso aí para todos. Obrigado.